19:09. Boa noite. Vamos trabalhar hoje o capítulo 9 do livro do Anselmo Diniz. Chama-se Usinabilidade dos Materiais. Bom, nós estamos usando esse livro, né, porque ele se encaixa bem na nossa disciplina. Fizemos todas as aulas nossas estão em cima desse livro, e nós vamos comentar com vocês um pouco de usabilidade, só para vocês terem uma noção disso. Sempre a noção, sempre o conceito, aplicando o conceito do nosso lexo da mecânica, do nosso vocabulário da mecânica. Então, usinabilidade dos materiais. É o capítulo 9, tá? É o capítulo 9 do livro deles lá, está faltando mais 3 capítulos. Nós vamos falar com vocês um pouco sobre fresamento, um pouquinho sobre furação, vou falar um pouquinho sobre ajustagem. Isso fazemos em 2 aulas aí. O professor Mário quer passar a informação para ele para a semana que vem? Semana que vem tem uma avaliação. Isso. Na avaliação vai cair os conteúdos desde a última avaliação até agora. Avaria e desgaste de ferramenta, desgaste e vida de ferramenta e condições econômicas de corte, e a aula de hoje, usinabilidade. É isso? Isso. Então, eles já anotem na agenda deles, por favor, lá. Né? Então, vamos lá, gente. Vamos começar pelo conceito, né? O conceito de usinabilidade. Nós vamos apresentar para vocês vários conceitos da seguinte maneira. Porque nós pegamos vários livros também para fazer a comparação de usinabilidade. Então, vamos definir assim, ó. A usinabilidade pode ser definida como a facilidade com que um metal pode ser submetido a diversas operações ou técnicas de usinagem. Isso foi uma pessoa que falou, né? Foi esse cidadão aqui, ó, nascido em 1915 lá e morreu em 2001. Ele é contemporâneo também daquele menino Taylor. Só que ele era de uma outra areazinha lá. Ele fazia arma de fogo. Não existe uma definição única e não ambígua a esse termo. Vocês vão ver bastante definições aí. Não é possível avaliar as operações em termos de único critério padronizado. Também Diniz, ele fala assim, ó, a usinabilidade pode ser definida, essa aqui é uma definição mais clássica. A usinabilidade pode ser definida como o grau de dificuldade em se usinar um determinado material, sendo esta relativa quando se fala de uma ou de outra característica tomada como parâmetro para o material a ser trabalhado. Ou seja, Diniz falou de acordo com Ferrarese. Se bem que também Diniz tem bastante coisa, bastante trabalho, o trabalho dele em cima do Ferrarese, Dino Ferrarese. E, sendo assim, o material pode ter um valor de usinabilidade baixo em certas condições e um valor maior em outras condições de usinagem. Falei em valor aqui, mas ainda não chegamos no valor. Daqui a pouco nós vamos entender o que é esse valor. É também comum, né, se pensar no meio produtivo que a usinabilidade é uma propriedade intrínseca ligada à dureza do material da peça e à sua resistência mecânica. Isso é comum nós pensarmos isso. E, sendo assim, segundo esse raciocínio, um material macio é de boa usinabilidade e um material duro é de baixa usinabilidade. Isso é verdadeiro ou falso? Primeira perguntinha para vocês da noite. Por favor. Segundo esse raciocínio, um material macio é de boa usinabilidade e um material duro
de baixa usinabilidade. Isso é verdadeiro ou falso? Vladimir, você tem acesso ao chat, né? Você está com dois Tem. computadores. Tá, Isso. então eu não preciso ler o chat para você, né? Não, mas você pode interagir se quiser, né? Depende da operação, né, Igor? Vamos ver, o que mais tem? Isso é verdadeiro ou falso? Eu queria que vocês falassem se é falso ou verdadeiro primeiro, depois nós entramos na discussão. Igor falou que é falso. Tá? Quem dá mais? Vamos lá para o leilão. Falso. Muito bem. Bom, se eles estiverem também acompanhando a nossa apostila lá, que já está no coisa, eles vão saber a resposta, né? Muito bem. Então, é falso. Perfeito. É falso. Sendo falso, então nós vamos comentar com vocês, e aí o professor Mário entra nos ajudando. Vamos dar um exemplo para vocês aí. Vamos fazer uma comparação, né? Comparando os aços inoxidáveis, né? O 303 e o 316. Esse aço, né? Esse aço inoxidável, inox, ele tem a mesma dureza, tá? Ele tem a mesma dureza. Aí a pergunta é, e agora, como é que fica a usinabilidade disso daí? Aí que está a resposta deles. A resposta é, porém, o aço 303 tem maior usinabilidade que o 316, porque ele possui, né, sulfeto de manganês, que ele dá uma característica melhor para a usinabilidade. Vocês perceberam? Então, o que vai começar a aparecer vai ser algumas características dos materiais que ele nos ajuda na usinabilidade. Então, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês agora o ensaio de usinabilidade e depois nós vamos, mais para o finalzinho, nós vamos contando o que ajuda a usinabilidade, o que prejudica e assim por dentro. Então, o ensaio de usinabilidade, existem dois métodos, né? Dois métodos que eles fazem, diversos métodos, mas nós vamos estudar basicamente um dos dois que nós vamos apresentar. Se vocês pegam o livro do Ferrarese, lá tem, nossa, tem uns 10 métodos para você estudar a usinabilidade. Ele estuda a usinabilidade por rugosidade, ele estuda por tempo da ferramenta, ele usa por ferramenta, ele usa o tipo de ferramenta, ou seja, tem uma gama muito grande. Então, nós podemos pensar assim, o método mais aceito é um ensaio chamado de longa duração, onde esse material a ser ensaiado e o material tomado como padrão. Por quê? Porque quando você faz a usinabilidade, você tem que ter um material como referência, como padrão. Então, eles são usinados até o fim da vida da ferramenta, ou até um determinado valor de desgaste da ferramenta. No caso aqui, nós temos um VB, né? Esse VB é a largura de desgaste, e nós temos um KT, que é a nossa profundidade da cratera. Muito bem. Então, existe também os ensaios de curta duração, que são utilizados para avaliar outros fatores, como rugosidade, força de usinagem, entre outros. Então, nesses casos, normalmente as condições são forçadas para justamente obter o resultado em pouco tempo de ensaio. Então, eles forçam para que você não gaste muito material. Por exemplo, nós conversávamos com vocês outro dia, nas aulas do professor Mário, sobre Taylor, né? Aquela forma de Taylor lá. E é o seguinte, você pega a biografia dele, você pega o livro dele, mesmo do Ferrarese fazendo referência a Taylor, ele gastou toneladas, até nós comentamos com vocês isso, toneladas de aço para fazer os ensaios dele. E até eu brincava com o Gustavo, com o pessoal do laboratório aí, que quem faz isso daí são os estagiários, são aqueles alunos que estão fazendo o
mestrado, fazendo doutorado, que são as pessoas que vão alimentando esses grandes organizadores de trabalhos, né? Então, Taylor gastou muito material para fazer aqueles ensaios que ele fez no passado lá, e que Ferrarese fez um trabalho em cima dele, e por consequência também o nosso amigo Anselmo aí também fez. Mas a montagem do trabalho deles em referência àquelas outras. Isso pega outras pessoas também que estão trabalhando em cima disso. Se você buscar na internet a palavra usinabilidade, o que tem de estudo disso daí não está escrito. Tem bastante gente que faz os trabalhos de mestrado, trabalho de doutorado em cima da usinabilidade. Só que eles são específicos. O cara pega lá um material específico e vai fazer um ensaio lá. Bom, então, para se estudar essa usinabilidade que nós comentamos com um valor maior, um valor menor, é necessário nós termos uma equação aí, né? Fazer uma equação. E essa equação, ela parte da onde? Ela parte de uma palavra chamada índice de usinabilidade. Então, define-se assim: um material pode ter um valor de usinabilidade baixo em certas condições de usinagem, e um valor maior em outras condições, por exemplo. Essa usinabilidade é um valor numérico que serve de comparação. E, quando nós comparamos os materiais, diremos que aquele que tiver um índice de usinabilidade mais alto, vamos prestar atenção nessa palavra aqui, ó. Índice de mais alto é o material mais fácil de se usinar. Então, quanto maior for esse número aqui, limitado em 1, limitado em 100%, ele é o material de melhor usinabilidade. Então, existe uma equação matemática para isso, né? Essa equação matemática é chamada assim, ó, de índice de usinabilidade, tá? Ela é a divisão, né? Existe uma relação entre a velocidade de corte do material e do tempo de vida. Isso o professor Mário bateu bastante com vocês outro dia lá. E a velocidade de corte de um material padrão, que é o conhecido por B1112, em função também do tempo de vida, né? O que acontece? Então, se tem dois valores, divide um pelo outro e multiplica por 100, e você vai achar, então, esse índice de usabilidade, que é de 100%. Pode ter maior? Claro que pode, mas a base é 1, né? Inclusive, esse material padrão aqui tem a função de 1. Então, nós temos lá VC, né? V, visado para 20 minutos. Nós podemos também ter no ensaio V para 60, conforme o professor Mário falou com vocês na aula passada. E podemos ter também aqui, né, a velocidade da vida para 20 minutos. Essas duas aqui, V para 20 e V para 20. Desculpe. E, só para nós entendermos, né, o padrão nosso, essa velocidade é o padrão, vai usando o padrão, é o B1112, que é um aço que nós chamamos um aço de corte livre. Eles pegaram esse como padrão, a ISO usa esse aço como padrão. Só para nós sabermos que aço é esse, nós colocamos uma informaçãozinha para vocês aí, né? Essa informação diz que a quantidade de carbono está abaixo de 0,13%, o manganês, né, de 0,7 a 1, o fósforo de 7 centésimos a 12 centésimos, a porcentagem, e o enxofre de 0,16 a 0,23. Porque eles pegaram esse aço e de lá para cá eles usaram isso como padrão. Muito bem. E interessante que ele fala assim, o padrão, né, o índice de usinagem do material padrão é considerado 100% ou 1. Aqui vou mostrar para vocês, na sequência, vou mostrar para vocês aí, assim, uma tabelinha que eles montaram, que eles jogam a vida da ferramenta e jogam a velocidade de corte. Nesse caso aqui está em pés por minutos, mas vocês podem transformar isso
com os pés na costa, né? Como diz o malandro, né? Por quê? Porque é o seguinte, olha, ele pegou aqui, ó, fez um ensaio, né? Fez um ensaio, tem o padrão, e depois fez o teste, fez o teste dele, fez o teste, e em função desse teste, ele chegou lá com 5 minutos, a vida da ferramenta para 5 minutos, pode ser de 20, pode ser 60, né? Pode ser de 20, pode ser de 60, e ele fez de 5 minutos e anotou esses valores. Olha que interessante, ele pegou que no teste que ele fez, tá, a velocidade de corte em pés por minuto deu 130. 130. 130. E o padrão, né, no padrão, se ele bater lá, dá 100 né, padrão de 160. Então, o que acontece? Se você dividir um pelo outro, você vai achar um valor aqui, que é o índice de usabilidade. Isso daqui é um tipo de um ábaco, né? Um tipo de um gráfico que ele usa para fazer análise. Podemos fazer conta. Também vou mostrar para vocês. Mário, quer fazer algum comentário aqui? Não, por enquanto tudo bem, tá bom, Vladimir. Beleza. E aí nós temos aqui alguns estudiosos fizeram alguns ensaios, né? E montaram uma tabela aí. Essa tabela diz assim, ó, material usinado, né, dureza brilho e o índice de usinabilidade. São 3 coluninhas. Então ele pega lá, por exemplo, o aço padrão, esse aço que nós vimos agora aqui, o 0,13% de carbono, né? Tem a dureza brilho nessa faixa e o índice padrão dele é 100%, ou 1. Aí, fazendo os outros ensaios, ele chegou à conclusão que um C 1008, 1010, 1015 é um aço bem baixo carbono mesmo, ele tem um índice de unidade de 0,50, ou seja, 50% em relação àquele, né? Aí tem estudos com o médio carbono, aí depois tem aço liga, o 1320, depois uma outra, aqui as fileiras se repete aquela, né? Aço ferramenta não envelhecido, ferro fundido macio, médio, duro, e assim vai. Então, já tem uma tabelinha pronta para que nós possamos usar isso daí. Esse índice de usabilidade, não tem que necessário nós fazermos esses ensaios. Aí depois tem mais o 4130, 4340, o 8620, então tem uma série de aços que é tudo mastigado para nós. Aí você pega aí um alumínio, né? Ligas de alumínio. Olha que interessante, rapaz, deu 2 aqui, né? Poxa, o que significa isso? Se o nosso índice é 1, né? Se o nosso índice é 1 lá, deu 2. Por que será que dá 2? Né? Por que será que deu 2? Alguém quer fazer um comentário aí? Ó, o alumínio deu 1,25 aqui. Ó, o alumínio S2 deu 5 de índice de usabilidade, né? Vamos ver o Gustavo digitando, Mário. Ah, legal. Gostei dessa resposta dele, Mário. Porque é necessário você ter mesmo uma visão de corte bem maior do que a do padrão, né? Muito bem. Alguém quer colocar mais alguma coisa? O Mário quer colocar alguma coisa? Fique à vontade. Não, tranquilo. Tranquilo. Então vamos em frente lá. É uma tabelinha para vocês verem, né? O Gustavo foi um pouco além da visão aqui, né? Muito bem. Aí também tem aqui uma outra tabelinha que os caras que fizeram um estudo lá, a constante K, que ele chamou de C, né? E aquele Y na forma de Taylor, né? Aquele Y que o professor Mário chamou de X lá. Então, aqui pegou um material BNT, não brasileiro, uma tabelinha só para vocês terem noção. Aí você pega aquele aço lá, e com 10% de perlita, 1/10 de enxofre, depois você pega um 4140, tem várias faixas aqui. Então, cada material disso daqui, a composição química dele, ele joga aqui, ó. Se eu usar a ferramenta de carbeto, né, que é uma ferramenta que nós temos usando de corte maior, em relação ao aço rápido, então nós temos lá, né, um VB, o que é VB mesmo? Você lembra, né? É que é a nossa largura de desgaste, né? 0,38 milímetros. E aqui,
a ferramenta desgastou pouco em relação a essa. Aí, por que ele colocou o F e o AP? Porque existem fórmulas mais modernas do que Taylor. Taylor tem uma fórmula que ele jogou lá, aquela equação dele que era VTY igual a constante, e fórmulas mais modernas, eles usam o avanço e a profundidade de corte do material, né? Usam alguns parâmetros da ferramenta a mais. Então, só para vocês terem uma ideia, através desse estudo que eles fizeram, chegaram a esses valores. Por exemplo, quanto que vale a constante de Taylor aqui, né? Não de Taylor mais, mas a constante desse ensaio, quanto que ela vale? Ela vale 281, essa constante. E quanto que vale o Y? 0,22, aquele Y que vai na equaçãozinha ali em cima, elevado, né, o T, o tempo da vida da ferramenta elevado a Y. Então, aqui tem alguns valores que foram estudados. É só para que vocês tenham também noção disso. Vamos fazer agora, assim, tipo de um exemplo, para vocês sentirem como é que funciona a coisa. Eu vou ler com vocês, para que entendam o nosso problema. Uma série de ensaios de vida da ferramenta é conduzido em 2 materiais sob condições de corte idênticas, variando somente a velocidade de corte no procedimento do teste. O primeiro material, definido como padrão, produz uma equação de Taylor para a vida da ferramenta VT elevado a 0,28 de uma constante de 350. E outro material de teste, o primeiro é material padrão, o segundo de teste, produz uma equação de Taylor dada por VT 0,27 igual a 440, a constante, em que a velocidade de corte V está em metros por minuto e a vida da ferramenta em minutos. Determine o índice de usinabilidade, o IU, né, do material de teste, usando a velocidade de corte que proporciona uma vida da ferramenta de 60 minutos, com base de comparação, como base de comparação. Essa velocidade é representada por V60. Bom, o que o cara fez lá? Ele pegou esses dados aí e mexeu com a solução, né? A solução, usando a equação de Taylor, pode usar essa ou aquela, estou fazendo questão de colocar as duas. Aí, se você pega uma curva de Taylor, não aquela anterior, né? Pega a curva de Taylor, você chega à conclusão que esse material, né? Olha lá, VC é igual a 350, né? 350 dividido por 60 elevado a 0,28. E aí você pega uma outra, velocidade de corte do material desejado, né? O material que é o teste, usando o tempo de referência 60 minutos também, olha lá, V60, que é 440 dividido por 60 elevado a quê? A 0,27. Fazendo as continhas, você chega com, do material de referência, né, 111 metros por minuto. Fazendo a continha do material de teste, chegou a 146 metros por minuto. Então, o índice de usinabilidade para esse material testado dá 1,31%. Né? 1,31%, 131%, 1,31%. Deu acima daquele valor lá. Foi aquilo que o nosso amigo Gustavo falou, né? Está em função da melhoria da velocidade dele lá. Muito bem. Só para vocês terem noção disso. Alguma pergunta? Ô, Vlad, Oi. a conclusão, então, é que o material de teste... Isso. De teste? É mais facilmente, vamos usar a palavra facilmente, usinável do que o material padrão, certo? Perfeito. Ele é 31% mais fácil de usinar nessas condições do exercício do que o material de teste. Perfeito, é isso mesmo. É isso, né? Isso, que foi a conclusão que também o Gustavo chegou lá, tá? Foi o material mais usinável. Né? Como diz a turma ali do Cerquilha, a turminha do Ituba, é mais melhor, né? Mais melhor de bom. Certo, Kleber? Você vai quebrar o gelo da turma aí. Bom, continuando então com a nossa conversa. Né? Agora sim nós vamos conversar um pouquinho sobre a usinabilidade e as propriedades do material. As propriedades dos materiais, né, eles podem afetar, né, a propriedade do material pode afetar a usinabilidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre fatores metalúrgicos.
que é a dureza, taxa de encurvamento, resistência e atração, ductilidade e condutividade térmica. Então, vou apresentar para vocês algumas conversas, né, algumas informações em função de cada item isso daqui, ou pode estar junto também, não tem problema nenhum. Por exemplo, nós vamos pegar a dureza e resistência de tração. Se eu aumentar a dureza e aumentar a resistência de tração, né, dificulta a usinabilidade. São coisas que tem hora que você consegue ver que isso é óbvio, né? O que acontece com os esforços? Vai aumentar os esforços de corte. Consequentemente, calor, papapá, aquelas coisas, né? Mas nós estamos falando só, por enquanto, na parte metalúrgica, né? A ductilidade. Se eu aumentar a ductilidade, melhora a usinabilidade. Favorece a formação dos cavacos, diminui os esforços de corte e tem um problema sério, hein? Tendência à formação de aresta postiça. O que acontece quando aparece aresta postiça? Vocês estudaram, né? Vai aumentar o calor ali, já não vai cortar mais bem o material, e aí a coisa começa a ficar dificuldade para possibilitar a usinabilidade. E... Oi. Pode falar. Então, nesse slide, com essas informações que você está colocando, e se a gente lembrar que muito na usinagem tem a ver, ou quase tudo tem a ver, com a formação do cavaco e com a facilidade ou não do cavaco ser extraído e com a facilidade ou não de você deformar o cavaco na hora que ele sai da ferramenta, da peça e vira cavaco. Então, essas informações que estão nesses slides batem tudo com aquilo que a gente viu lá atrás. Isso. O material que tem uma dureza, uma resistência à tração maior. Você tem uma dificuldade também maior na deformação do cavaco. Porque não tem como o cavaco sair da peça e sair pela ferramenta se não for através da deformação, né? Associada à deformação. Então, o material mais dúctil, ele é mais facilmente deformável, consequentemente o cavaco sai mais facilmente, você tem menor esforço para deformar o cavaco, consequentemente a gente diz que o material tem melhor usinabilidade. E que interessante agora, Mar, na sequência, quando nós falamos da condutividade térmica, é interessante, dá para nós trabalharmos essa conversa também, né, em termos de condutividade térmica. Melhora a usinabilidade, é óbvio, quando se aumenta, né? Diminui o calor gerado na região de corte, né? E é interessante, dentre os tipos de materiais mais usinados que tem maior condutividade são. Podemos voltar um pouquinho nessa conversa aqui, Mar, e você pode também enriquecer a nossa conversa, porque o que acontece quando nós temos um material que ele é excelente condutor térmico? O que acontece naquela região lá? Né? O que acontece com o cavaco, o que acontece com a ferramenta lá? Né? Você quer que os alunos respondam ou você quer... Não, você colaborar também, claro, os alunos e você também, não tem problema nenhum. Tá falando isso. Se o material tem uma condutividade térmica maior, você consegue extrair o calor mais facilmente na região de corte. Né? Extraindo melhor o calor, tudo melhora na situação. Né? Você melhora a vida da ferramenta e por aí vai. Então, materiais que têm condutividade térmica melhor, exatamente como o alumínio. Né? O alumínio tem uma condutividade térmica maior do que os aços, por exemplo, do que os ferros fundidos. Né? Então, também colabora essa parte para melhorar a usinabilidade do material naquelas condições. Muito bem. Então, o alumínio, como o senhor Mário falou, aços não ligados, alguns aços ligados e os inoxidáveis. Né? E agora vou falar um pouquinho, esse o Mário também ajuda bastante, que é, como falei para ele hoje à tarde, a praia dele, a taxa de encurvamento. Ela dificulta a usinagem, tá? Dificulta a formação de cavacos, aumenta os esforços de corte e a tendência também de formação de aresta postiça de corte. Né? Aí, Marcos, se você quiser ajudar nessa parte, interessante, né? Ajudo. A gente não deve confundir
taxa de encruamento com quantidade de deformação. Quantidade de deformação é um número, você se relaciona uma dimensão original com uma dimensão final, ou seja, quanto que o material se deformou. Você pode ter situações de quantidade de deformação, consequentemente de encruamento igual, né, para dois materiais diferentes. Agora, a taxa de encruamento tem a ver com o tempo, né? O quão rapidamente o material encrua numa unidade de tempo. Então, aí realmente, quanto maior a taxa, você tem uma dificuldade maior na usinagem, né? Pode seguir, Vladimir. Tá, ok. Então, nota, quando os metais são deformados plasticamente, eles aumentam sua resistência. A esse fenômeno dá-se o nome de encruamento. Por exemplo, o aço carbono tem baixa taxa de encruamento. Também existe, gente, outros fatores importantes na influência da usinabilidade. Então, ela não depende só, né, das condições físicas dos materiais, ou seja, fatores metalúrgicos, mas também depende da condição de usinagem, característica da ferramenta, condição de refrigeração, às vezes eu tenho que refrigerar, rigidez do sistema máquina-ferramenta. Isso é um negócio que fala, poxa, o que tem a ver isso daqui? Se a máquina ela não tiver uma boa rigidez, né, uma estrutura rígida, e ela estiver bem rígida também na estrutura, não sei se você sabe, mas as máquinas que produzem máquinas de alta precisão, imagine como é que elas são. Existem máquinas no mercado de alta precisão, que trabalham com temperatura controlada, elas são feitas a estrutura debaixo do concreto dela, estrutura de concreto são bases bem feitas. E imagine como é que são essas máquinas que fazem essas. Eles têm base de concreto com 4, 5 metros de profundidade de estrutura de aço e concreto para que a máquina fique bem rígida ali, ela seja presa. Então, isso também faz parte da usinabilidade. Tipo de operação, corte intermitente, se pode ser corte acabamento, se pode ser desbaste, assim por diante, etc. Agora, vamos conversar um pouquinho para vocês, vamos falar um pouquinho de alguns materiais, que são os materiais mais comuns aí, só para vocês sentirem como é que fica a usinabilidade. Começaremos com a usinabilidade dos aços. Então, a usinabilidade dos aços é um assunto difícil de ser tratado de forma generalizada. Por quê? Porque devido à grande variedade desse grupo de materiais, a parte do aço é muito grande, essa parte né? E eles contêm desde aço de livre porte, que nós falamos agora há pouco aqui, que é de fácil usinabilidade, que é o 1112, e até aços ferramentas de difícil usinagem. Então, essas características, né, elas estão muito relacionadas ao processo de fabricação dos aços. Isso o que implica na possibilidade de variações de desempenho de unidades de lotes diferentes de um mesmo material. Você pode pegar o mesmo material com lote diferente, vai ter esse problema da usinabilidade. Então, as principais propriedades que afetam a usinabilidade no aço são, no aço agora, tá? Dureza, limite de resistência, ductilidade. Essas propriedades são controladas pela composição química e a microestrutura do material. Então, toda essa complexidade relacionada à usinabilidade dos aços não impede que sejam feitas considerações sobre os principais fatores que influenciam a sua usinabilidade. A vida da ferramenta do corte de usinagem dos aços ligas são inferiores quando comparados à usinagem de aço carbono com porcentagem de carbono equivalentes. O aumento da porcentagem dos elementos de liga promove o aumento da diferença de usinabilidade em relação ao aço carbono com o mesmo teor de carbono. E essa influência ela pode ser explicada pelo fato de que a maioria dos elementos de liga formar carbonetos e promover o aumento da dureza e da resistência mecânica. Mesmo os elementos que permanecem dissolvidos na ferrita promovem o aumento da temperabilidade do aço.
Fizemos aí um resuminho do que acontece quando se trabalha com o aço, Depois disso, nós temos o alumínio. O alumínio, né, em geral, eles apresentam boa usabilidade. Agora, Diógenes, né, ele escreveu o seguinte: com relação ao critério de usinabilidade baseado na rugosidade das peças, já é um outro tipo de ensaio que você faz em índice de usinabilidade, e da característica do cavaco, não se pode dizer que o alumínio tenha usinabilidade alta. Olha que interessante, pois em condições normais de usinagem, o acabamento superficial ele não é bom, ele não é satisfatório. E o cavaco possui um formato alongado. O formato do alumínio do cavaco é horrível, sai aquela fitona grande. Até na hora de usinagem a gente fala para o aluno, não põe a mão, porque isso é uma navalha. Bom, aí que está, né, Gustavo? Para se obter um bom acabamento superficial, deve-se o quê? Atentar quanto à velocidade de corte, que deve ser suficientemente alta, bem como a geometria da ferramenta. Já comentei com vocês aqui que o professor Francisco fez um trabalho com os alunos e ele usinou alumínio, usinou alumínio no torno CNC. E comentei na época com vocês que ele tem um problema seríssimo de acabamento da peça, porque ele ia fazer usado, não ficou muito legal a rugosidade. Por quê? Porque a ferramenta ela tinha uma geometria diferente da normal, que a gente usa, é uma ferramenta específica, é um material específico para alumínio e a ordem é rotações altas. E o nosso CNC, até no dia estou conversando com o menino aí lá de Boituva, né, de Peró, sobre a velocidade da máquina. Nós estamos presos a 3.000 rotações, 3.100 rotações no torno CNC lá. Então, isso prejudicou um pouquinho o trabalho do professor Francisco lá. E aqui chama atenção para isso, para que eu não tenha um cavaco, uma usinagem, um acabamento superficial ruim, eu tenho que aumentar a velocidade. E eu tenho que ter uma ferramenta especial com a geometria que é necessário aí. Bom, Diógenes também fala, ele fez um estudo, fez um trabalho sobre isso, né? Ele falou assim, outros fatores podem influenciar, pode ser positivamente ou negativamente na usinagem do alumínio, nas ligas de alumínio. Por exemplo, variação de impurezas, processo de fundição e tratamento aplicado ao metal. Também algumas considerações sobre alumínio. Se você quiser evoluir no conhecimento, tem muito assunto, esse assunto é bacana, tem muito segredinho para que você consiga aprender mais sobre a usinabilidade. Já no ferro fundido, né, ele está ligado com o quê? Com a microestrutura e dos elementos de liga. Assim, a dureza somente é um indicador de usinabilidade, quando se trata de materiais com a mesma estrutura. A presença dos carbonetos na matriz prejudica a usinabilidade devido à sua ação abrasiva sobre a ferramenta de corte. E... Oi. Não, termine a frase, por favor. Volta e usar, tudo bem. A presença dos carbonetos da matriz prejudica a usinabilidade devido à sua ação abrasiva, né? São os carbonetos sobre a ferramenta de corte. Sim, Marco. Só lembrando aos amiguinhos que eles devem, não sei se lembram das aulas de PRM-M3, quando a gente falou um pouquinho sobre ferros fundidos, né? Quando a gente fala em ferro fundido, tem que lembrar que há vários tipos de ferro fundido, né? E o ferro fundido, cada um dos tipos de ferro fundido tem a ver exatamente com a forma como o carbono se apresenta naquele ferro, né? Então você tem o ferro, principalmente o ferro fundido cinzento, o ferro fundido nodular, o ferro fundido branco, né? Os principais, existem outros tipos também. Então, no ferro fundido cinzento e no ferro fundido nodular, o carbono está precipitado na forma da matriz. E o carbono, ou a grafita, ela atua como elemento lubrificante na usinagem. Então é muito fácil de usinar
uma peça de ferro fundido cinzento ou nodular. Agora, é extremamente difícil de usinar um ferro fundido branco. Alguém lembra por quê? Por que é tão difícil de usinar um ferro fundido branco? Amiguinhos da sala, a palavra está com vocês. Para ajudar na sua apresentação, Mário? Sementita. O que tem a sementita, Bruno? Ele foi com interrogação, né? Sementita? Eu devolvo a pergunta. O que tem a sementita? Vamos lá, pessoal, vamos participar, vai. Estou digitando, falta chegar só aqui. Senão a gente não segue em frente. Vai treinar todo? Não. Bruno, é a forma que mais apresenta nesse ferro fundido. É verdade. No caso do ferro fundido branco, e ele tem esse nome exatamente porque a fratura dele é esbranquiçada, e a fratura é esbranquiçada porque o carbono está ligado na forma do carboneto, que, como o Bruno bem lembrou, o carboneto de ferro chama-se cementita. Então, como os carbonetos, via de regra, todos eles são extremamente duros, o ferro fundido branco é dos ferros fundidos mais duros que nós temos no mercado, porque o carbono está na forma de cementita, não na forma precipitada, como acontece com o ferro fundido cinzento e com o ferro fundido nodular. Então, vejam, você pode ter ferros fundidos com teor de carbono muito parecido, mas com propriedades ou índice de usinabilidade totalmente distinto, dependendo da forma como o carbono se apresenta na matriz. É isso, Vander. Isso, ó. E aqui já eu coloquei isso aqui para você, para que eles consigam ver também, né? Então, eles podem, né, o ferro fundido pode apresentar inclusões de óxido de elevada dureza, como o quê? O óxido de magnésio, né? Magnésio e alumina, né? Que além de acelerar o desgaste das ferramentas, causa ainda aumento de força de usinagem, de acordo com o Santos. É o livro também que nós estamos acompanhando lá. E aqui, gente, olha que bacana, está mostrando para nós, né? Está mostrando para nós, que o Mário acabou de falar que o ferro branco, né? Aqui está em amarelo, o ferro fundido branco, né? Está em amarelo aqui, está em amarelo. O cara foi infeliz em fazer esse gráfico aqui, né? O índice de usinabilidade do ferro fundido aqui, ó, é 10, ou seja, o Igor gostou. Você pega como base o cinzento, que o senhor Mário comentou que ele é muito bom para ser usinado, né? E aí você tem aí o maleável, ele está por volta de 90%, você pega aqui o nodular, está por volta de 70%, mas aí você pega o branco, né? Pega o branco, e aí onde é que está? Está lá embaixo. O ferro fundido maleável é um ferro fundido que você não obtém na fundição. Você obtém o ferro fundido maleável através do tratamento térmico do ferro fundido branco. Então você pega uma peça de ferro fundido branco e submete ela a um tratamento térmico que faz com que o carbono saia da forma da cementita e precipite na matriz, num formato diferente. E por isso que aumenta tanto a usinabilidade do maleável. Tudo bem, tá vendo? Vamos em frente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre agora as ligas, né, de cobre. As ligas de cobre de alta condutividade térmica e elétrica, acima de 99% de cobre, são consideradas como uma família de ligas mais difíceis de usinar. Essas operações de furação, por exemplo, as forças são suficientemente altas para ocorrer quebra da broca. É mole? Né? Eu falo mole como uma indagação para esse processo, quebrar uma broca. E também porque você trabalha com baixas velocidades de corte. E é possível melhorar esse desempenho utilizando maior velocidade de corte, mas os cavacos já são contínuos e se emaralham, né? Tá?
na peça sua aqui, ó. Facilmente. Bom, pessoal, aqui nós encerramos nossa conversa sobre usabilidade. Vocês fiquem à vontade para fazer algum comentário aí. Da onde que nós pegamos as informações, né? Como nós falamos de Diniz, Diógenes, estudo profissional de alumínio, Santos, assim por diante. Silva não é o Mário, não, tá? É outro Silva. É outro Silva. Muito Viu, bom. Vlad? Oi. Só queria comentar com os amiguinhos o seguinte, há conteúdos na disciplina que são eminentemente informativos, como esse que que você acabou de apresentar, né? Sim. Então, temas como esse, que são meramente informativos e não há muito o que discutir, né? Depende mais dos alunos de procurarem os materiais dos livros e lerem mais conteúdo, né? Porque senão fica algo assim, até monótono de passar para vocês. Então, realmente, a ideia é essa do Vladimir, de passar os conceitos principais e vocês devem procurar as pesquisas, procurar mais material, mais conteúdo e se informarem melhor, porque são conteúdos que bastam leitura, né? E no nosso caso aqui, a gente está mais preocupado em discutir coisas que mexam com o nosso raciocínio. Essas que são meramente informativos, fica mais ao cargo de vocês se instruírem. Bruno, não é todo caso que você consegue quebrar o cavaco? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta do Bruno, Vlad. Não é todo caso? Não, Bruno. Tem usinagem que o cavaco, por exemplo, você pega um ferro fundido, ele é um cavaco quebradiço, ele é pequenininho, né? Ele é pequeno, não é fácil. Aí você pega, por exemplo, você já tornou alumínio na oficina. Não sei se é o Bruno quietinho, né? Mas você tornou, sai aquele cavacão que vai embora. Dá até para brincar com ele, pega o cavaco, você sai com 5, 6 metros de cavaco. Aí, já nesse caso aqui, do cobre aqui, ele sai cavaco também, tipo do ferro fundido. Ele sai tudo emalhado, né? Ele tem que, você não consegue quebrar o cavaco. Não tem como quebrar cavaco. A quebra de cavaco, sim, é uma quebra de cavaco mecânica. O que você faz? Você arruma uma ferramenta, existe uma ferramenta que você faz na oficina, como uma chave de fenda, por exemplo, que você entorta a ponta, isso é um arranjo técnico, tá? E aí o cavaco vai saindo, você vai quebrando ele, você vai pegando o cavaco, põe no canto e força ele a quebrar. Porque numa broca eu não tenho como fazer um quebra-cavaco. Já numa ferramenta assim de torno, tem como fazer um quebra-cavaco. Porque ali quem está virando é a peça. Ali, agora, na broca, quem gira é a broca. Eu não tenho como pôr um quebra-cavaco nela lá. Tá? Eu fui numa oficina, visitar uma oficina esses dias aqui, eu tinha que fazer um corte-plasma, eu fui numa oficina. Nossa, o que tinha de cavaco no chão? Cavaco jogado no chão, a pessoa acha que não limpa as coisas, sabe, Marco? De aço? De aço, de aço. É, de aço, né? De aço. E, inclusive, o torneiro, quando eu cheguei lá, ele me conheceu. Eu estava de máscara. Professor, tudo bem? Eu fui seu aluno lá em 2011, 2012. Eu falei, barbaridade, pro velho, não. Mas isso foi na Escola Federal. Eu falei, eu tinha entrado naquele ano, né? Ele é torneiro lá. O Igor perguntou se é Nunes. Nunes sou eu, Mário Luiz Nunes. Eu não tenho oficina, não, Igor. Isso. E aí, aquele cavaco pro chão, sabe? E cavaco de todo tipo, e cavaco grande, porque eles trabalham com usinagem um pouco mais pesada, então cavaco sai cavaco grande mesmo. Mas você frequenta essas oficinas boca de porco, né? Só tem isso mesmo. Coitado, os caras têm que ganhar dinheiro. Vamos lá, gente. Então, já usando o nosso tempo aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou descompartilhar aqui e faremos a segunda parte da nossa conversa, gente. É rapidinho, tá? Eu falei para você ter umas 8h20, vocês estão sossegadinhos aí. Deixa eu fechar esse negócio aqui. Fechado. Ô, Vlad, descompartilhar é daquela linha do despiorar? Despiorar, né? Que coisa não. São Como é que todos... uma folha de São Paulo permite isso, né? Impressionante.
Mas o seguinte, eu acho que o editorial, eu acho que o chefe da redação, acho que não está muito preocupado com isso, não. Não, mas é proposital, né? É que o cara não quer usar a palavra melhorar, porque ele é contra o governo, então ele usa o termo despiorar, ou seja, que está ficando menos pior. Não, é um idiota, né? Ah, É verdade, é um idiota, né? ele é pior que... Depois você corta, depois você edita essa parte na aula, tá? Não, depois eu corto e eu vou gravar isso aqui e mandar lá para os amigos seus lá. Vamos lá, gente, vamos compartilhar isso aqui agora. Essa parte é mais gostosa, viu, gente? É mais gostosa e aqui vocês vão... Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa parte aí. Deixa eu só voltar lá, compartilhar. Gostaria que prestassem bastante atenção porque é comum o aluno pedir uma ajuda para a gente por conta disso, né? Vamos compartilhar aqui. Esse daqui, compartilhar. Bom, muito bem. Compartilhando. Chegou. Beleza. Então vamos lá. O Kleber falou, cai o que, Kleber? O Kleber tá bravo comigo, eu tô mexendo com a cidade dele lá. Eu caio, né, Kleber? Eu caio. Eu não caí. Esses Muito bem. do português. Muito bem. Eles vão ver a hora que eles forem partir para o mestrado aí. Aí vai ter que escrever certinho as coisas. Tem um professor aí que pegou um cidadão que estava fazendo mestrado, ele corrigiu até a vírgula do cidadão. É verdade, Amar? Não sei do que você está falando. Vamos lá, gente. Então. A segunda parte da nossa conversa é codificação de ferramentas. Até então, nós estávamos conversando com vocês sobre materiais e ferramentas, né? Então, uma situação, um problema. Você precisa usinar uma peça. Ó, gente, e isso acontece o tempo todo. Isso acontece o tempo todo e é comum o aluno descer lá na oficina e falar, Vladimir, eu vou cortar o material, que ferramenta que eu uso? Isso é comum. E vocês, como engenheiros dentro de uma empresa, poderão perguntar para vocês também. É claro que tem coisas que não estão na ponta da nossa língua, mas pelo menos nós sabemos onde essas coisas estão. Isso que é importante. Saber procurar essas coisas, onde que estão, para dar a resposta. Então, você precisa usinar uma peça. O que fazer? No primeiro momento, né, você vai falar assim, professor, eu já aprendi a selecionar materiais para a ferramenta. Eu já sei o que é aço rápido, com cobertura, metal duro e assim por diante. Vocês já aprenderam isso aí, né? Então, agora, qual é o nosso próximo passo? Tá? Nós vamos ter que ter um próximo passo isso daí. Então, o que nós devemos fazer? Até então, nós tínhamos lá material a ser usinado, para usinagem, condições de ferramenta, lubrificação, para usinagem, condições de operação. Isso era uma série de fatores a serem ponderados. Agora nós vamos trabalhar a forma e dimensão da ferramenta. E futuramente, com essas formas e dimensão, vocês vão trabalhar o custo do material da ferramenta. Quanto vai custar isso daí? Né? Isso nós não podemos quantificar agora aqui. Então, nós temos diversas ferramentas, né, para nós fazermos as nossas usinagens. Então, tem ferramentas de tudo que é tipo aqui, formato, né, forma e dimensões. Essas são as nossas pastilhas, conhecido por inserto. Então, nós vamos falar assim, forma do inserto, nós chamamos de pastilhas. Tem esses dois nomes. O nome mais técnico é inserto. E tem vários formatos, né? Vários formatos lá. Eu tenho assim, que chama-se redondo. Eu tenho de 8 lados, octagonal. Eu tenho em forma que eles chamam de H, que é um hexagonal. Eu tenho um pentágono. Eu tenho square quadrado, né? Olha lá, square quadrado. Eu tenho a forma de um diamante. Eu tenho a forma de um triângulo.
mais uma forma de diamante mais a 55 graus, eu tenho a forma de um diamante a 35 graus. São essas ferramentas, são esses formatos, são essas formas que vocês acharão no mercado, que eles produzem aí. Todos os fabricantes estão nessa faixa aí. Bom, aí nós precisamos também entender uma coisa interessante. A pastilha, tá? Ela tem uma classe. Então, a classe da pastilha é selecionada principalmente de acordo com material da peça. Então, vocês vão olhar muito por aí essa palavra aqui, ó, P, M, K, N, S, H. E esse ciclo se forma da seguinte maneira, assim, ó, esse material, P, depois nós vamos contar para vocês o que é o P, o que é o N, o que é o K, ferro fundido, o que é materiais duros, materiais não muito duros, né? Materiais sem aço, sem ferro, tem aqui o aço inoxidável. Então, não precisa decorar nada disso. Com o tempo, vocês vão guardando o que significa essas letrinhas aqui. Também o que leva em consideração é o tipo de método, né, que nós usamos, falamos agora há pouco, que é o acabamento, usinagem média e desbaste. E as condições de usinagem, boas, médias e difíceis. Então, em função disso daí, o que acontece? Elas são classificadas de acordo com a norma ISO. Então, o grupo P, né? Grupo de usinagem. Além de ter o P, ela tem lá um subusinagem, né? Subgrupo de usinagem. P10, P20, P30, P40, P50, alguns têm P1, P01, outros têm P25, P15, vai depender muito do fabricante. E ele diz assim, isso aqui são algumas características do elemento, né? De elemento dentro do aço, né? Por exemplo, ele pode colocar lá um aço com níquel, com cromo. Daqui a pouco também a gente conta mais para vocês sobre isso aqui, né? Sobre essas informações aqui. Então, o que acontece? Se eu diminuo a tenacidade, eu aumento a resistência ao desgaste. Se eu aumento a resistência ao desgaste, eu diminuo a nossa tenacidade. E vice-versa aqui, ó. Se eu aumento a tenacidade, eu diminuo a resistência ao desgaste. Em função desses P10 a P50. E subgrupos aí. Aí nós estamos aqui com o nosso aço, né? Agora eu tenho aqui o inoxidável, que é o M10, M20, M30, M40, é a subdivisão. Outros fabricantes põem outros subgrupos aqui. E nós temos depois o ferro fundido, com a mesma ideia, né? Com a mesma ideia do K10, K20, K40, mesma ideia da tenacidade e resistência ao desgaste. Bom, só preciso aprender e ficar um pouco na memória de vocês. E a classe, ela começa, a classe P é conhecido por aço fundido, ferro maleável, de cavacos longos. O M é aço ao manganês, aço inoxidável senítico. O K já é o ferro fundido cinzento e nodular. O N são os não ferrosos, como alumínio, latão, cobre, plástico, fibra de vidro, etc. E ligas, né, ligas resistentes a alta temperatura, superligas, que é ligas de titânio. E, finalmente, aços temperados, como ferro fundido endurecido. Então, essa classificação que você apresenta, as letras P, M, K, N, S, H, é a classe da ferramenta que é indicada para a usinagem dos materiais que estão listados, é isso, né? A aplicação, perfeito. Tá. Vladimir, eu vou usinar ferro fundido, legal. Que ferramenta que eu vou usar? Da série K. Vladimir, eu vou lidar com alumínio. Qual que eu vou usar? As ferramentas da classe N. Tá, perfeito. Tá bom? É só para não confundir que dava a entender num certo momento que a classe P é a classe do material do aço fundido do ferro. Não, é a classe da ferramenta indicada para tornear aquele material. Perfeito. Usinar aquele material. Usinar aquele material. Perfeito. Perfeito. E ainda depois tem a subclasse aqui, né? Que seria P10, P20, P30, P01, assim por diante.
Muito bem. Bom, gente, então, nós vamos começar a mostrar para vocês aqui, porque os catálogos, quando vem o catálogo, às vezes o catálogo ele não vem assim totalmente em português. Ele vem para nós lá para o torno. Tá? Então, nós optamos de colocar aqui para vocês irem acostumando já também com o vocabulário deles lá. Então, nós temos os portas-ferramentas. Né? O porta-ferramenta pode ser que vai ou no torninho comum, ou vai no torno CNC, ou numa fresadora, né? No fresador. No caso, nós estamos no torno aqui. Então, aqui vão várias ferramentas que vão aqui, e na ponta da ferramenta, né, vai o suporte, né, vai a ferramenta. Então, pode ser, eu posso usinar externamente e internamente. Posso fazer um comentário? Sim, por favor. Você pode voltar o slide, por favor? Sim. Quando a gente precisa codificar ou classificar uma ferramenta que a gente necessita, nós já temos uma máquina. E essa máquina, que eu já tenho ela disponível, nessa máquina ela admite um certo tipo de porta-ferramentas. Então você não escolhe primeiro a pastilha ou inserto. Você escolhe primeiro o porta-ferramentas, porque o porta-ferramentas tem a ver com o que cabe na máquina e também com o tipo de operação que você vai fazer. E normalmente depois que você escolhe o porta-ferramentas, você já está indiretamente escolhendo um tipo de inserto. As coisas estão meio que associadas. Tá? Então, primeiro a gente codifica e classifica o porta-ferramentas. E depois, numa segunda etapa, a pastilha para fazer aquela operação. Muito bem. Bom, então pode ser no torneamento, pode ser externo e interno, torneando aqui externamente e internamente. E, externo e interno, que estamos fazendo o rosto, mostrando bastante coisa para vocês, são rápidos. Aí que começa o nosso estudo. Porque o porta-ferramenta, quando eu vou comprar o porta-ferramenta, ele tem escrito aqui, não dá para enxergar, mas ele tem escrito alguma coisa aqui. Tem a marca do fabricante e aqui tem uma designação dele aqui. Tem uma codificação aqui. E essa codificação, ela tem função do quê? Aqui são vários fornecedores. Eu peguei de vários fornecedores aqui, esses exemplos assim. E eles começam aqui, esse aqui tem B1, C, 2D, esse daqui já é 1, 2, 3, aqui é 1, 2, 3. Então, essa é a chave do código, né? Pastilha ISO. A nossa... ficaria assim, Então, essa aqui é a chave da pastilha ISO. Sempre está assim, Eu vou ter o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é o código da ISO. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui em cima vem algumas letras, tá? Vem algumas letras ou números que cada fabricante vai ter que colocar o dele. Por isso que é necessário que nós tenhamos vários catálogos, né? Dentro da nossa empresa, vários catálogos. Se for só um fornecedor, nós vamos ter um catálogo de um fornecedor só. Mas se nós tivermos mais fornecedores de ferramentas, vários concorrentes, aí nós temos que ter mais catálogo, porque cada um deles vai ter uma codificação aqui. Mas isso aqui em cima do código ISO, né? Aí o que acontece? Daqui para frente, né? Daqui para frente, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sei lá, o que o fabricante vai pôr é nomenclatura específica do fabricante. Então, nós vamos até aqui com a norma ISO, todos eles vão ficar bem dentro da norma ISO aqui, e depois do 8 em diante é o nome deles, eles que vão colocar lá a sua nomenclatura. A nossa situação, nós vamos usar da Seco, porque nós temos um catálogo da Seco, vários catálogos da Seco aí, inclusive na biblioteca. Então, nós vamos começar a estudar o porta-ferramentas externos, que faz usinagem externas, que fazem canais, não vamos mexer com rosto hoje, é pelo menos a usinagem básica. Então, nós pegamos lá, Nós pegamos um porta-ferramenta que vem com todo esse número aqui, toda essa coisa feia aqui, PWLNR2525M06. Mas, para não ficar assustado, isso aí é fácil.
você vai ter que olhar sempre aqui embaixo. Está vendo esse número 1 aqui? Esse número 1 diz respeito ao quê? A uma tabelinha que eu tenho lá, ó. Eu tenho várias tabelas no catálogo, começa lá, ó. O 1 é o sistema mecânico de fixação. Ele que vai fixar a ferramenta, né? Ele que vai fixar a pastilha aqui, ó. Eu posso ter vários modelos, com grampo, com pino grampo, com parafuso, vários modelos eu posso ter. Então, por exemplo, nesse caso nosso, o 1 é o P. Se eu olhar o P, vou procurar o P aqui, ó, DMCP. Ah, tá legal. Então, essa ferramenta minha lá, ela tem o quê? A minha ferramenta de suporte, eu tenho o quê? O P. Ele é pino, cunha ou alavanca, que prende em cima aqui a ferramenta. O amarelinho é a nossa pastilha, e embaixo da pastilha tem um calcinho lá. Bom, então nós já aprendemos o número 1. Vamos agora para o número... Vamos para o número 2. O número 2 diz o seguinte, formato da pastilha. A pastilha pode ter A, B, C, D, E, F, até W. Até W. Nesse caso aqui é o W. Se é o W, eu venho aqui, ó, é essa daqui, ó. Então, eu só posso comprar essa ferramenta, eu só posso comprar essa pastilha para esse suporte. Por quê? Eu já determinei o que eu quero fazer, o tipo de usinagem que eu quero. Bom, então, eu vou agora para o... Oi. Volta um slide, por favor. Sim. Lembrando aos colegas que o formato da pastilha a gente vai definir em função da operação e do detalhe na peça que você quer executar, né? Então, depende dos detalhes da peça, da dimensão, dos canais, seja o que for, dos rebaixos da peça, você vai escolher o tipo a forma da pastilha. E como eu disse já anteriormente, não vou me repetir mais nessa parte, veja que na própria codificação do porta-ferramentas já está a forma da pastilha. Uma vez que você definiu, nesse caso do exemplo, a pastilha tem o formato W, que é aquele formato que o Vladimir está apontando, quando você for definir a pastilha, obrigatoriamente você já sabe que o formato da pastilha vai ser o W. Já está amarrado uma coisa à outra. Tá? Segue. Perfeito. Então, nós saímos do 2, vamos para o 3 agora, que ele fala que é um L. Eu vou procurar o L aqui, ó. Então, o 3 diz o seguinte, tipo da ferramenta. Tipo da ferramenta. Então, ela tem o A, B, tem várias letras aqui. No nosso caso, é o 3. Se é o 3, né? É o L, desculpe. Se é o L, eu venho procurar o L aqui, ó. É essa ferramenta que tem esse formato aqui, ó. Tem muito a ver com o ângulo de posição da ferramenta, né, Vladimir? Exatamente. Bom, vamos para o próximo, né? O próximo é o 4. Vai para o 4. O 4 diz assim, o ângulo de folga da pastilha. Olha que interessante, nós estamos falando com ele falou assim, o ângulo de... formar o ângulo de... que você falou agora, mas esqueci. Ângulo de posição. Ângulo de posição, desculpa, ângulo de posição. E aqui já estamos falando sobre o ângulo da pastilha, né? Ou seja, ângulo de folga da pastilha, onde que a pastilha não vai encostar na peça. Nesse caso aqui, vamos procurar aqui, ó, o 4. O 4, ângulo de folga da pastilha, é o N. Se é o N, é 0 graus. Ou seja, é reto aqui. Será que a pastilha vai ficar atritando com a peça? Quer responder? Hein, pessoal? Vejam que aí nós já aprendemos o que é ângulo de folga, né? Se ele está dizendo que essa pastilha tem um ângulo de folga 0 grau, será que essa pastilha vai ficar, desculpa o termo não técnico, esfregando na peça? O que vocês acham? Hein? Quem se habilita? Ei, Gustavo, sempre Gustavo. Vai, Gustavo, diz aí. Fala, Mário. Fala, Vinícius. Vocês têm microfone. Abre
o microfone aí, moçada. É duro digitar no celular, né? É difícil. Bom, Gustavo, eu não sei se você está escrevendo ainda, o Vinícius também está digitando. Não tem problema não. Eu vou esperar só, depois eu não vou interromper mais. Não, fica sossegado, nós estamos trabalhando junto, sossegado, tranquilo. O ângulo de folga é determinado pela forma como a ferramenta é posicionada ou a ferramenta já tem essa angulação? A ferramenta já tem esse ângulo como está mostrado aí no desenho. Seria o ângulo entre a aresta, ou a superfície de folga, perdão, e a horizontal, e a vertical. Horizontal. E a vertical, é 0 grau. Mas será que é isso mesmo? Eu vou dar a resposta para vocês. Na verdade, quem vai determinar, nesse caso, o ângulo de folga da pastilha é o porta-ferramentas. Vocês podem ver no desenho está bem claro isso para nós, que a pastilha não fica na horizontal, né? A pastilha, a posição da pastilha, do inserto no porta-ferramentas, já cria a folga, né? Então, esse 0 grau, na operação em si, não vai ser 0, né? Vai ser aí 3, 4, 5 graus. Ok? Então, nesse caso, é o porta-ferramentas que cria o ângulo de folga. Perfeito. Bom, então vimos o 4, que é o N, 0, né? Vamos para o outro, que é o 5, ou é à esquerda, né? Ou é direita ou neutro. Nesse caso, esse aqui é fácil de ver, né? Que é o sentido de corte. Há casos que eu corto da esquerda para a direita, há casos que eu corto da direita para a esquerda, e há casos que eu corto, é neutro. Tanto faz eu ir para a esquerda como para a direita. Então, nesse caso aqui, que é o 5, né? É a direita. Só mais um detalhe, desculpa, brother. Não tem problema, Natão. Volte só um pouquinho, porque quando você vê a pastilha R, vai lá na pastilha R, lá no desenho lá, daí. Se vocês observarem, essa pastilha ela está usinando ou torneando da direita para a esquerda. Perfeito. E ela chama a direita. Não devia chamar a esquerda? Assim como a pastilha L, lá em cima, à esquerda, pelo desenho, ela está torneando da esquerda para a direita, quando posicionada na peça. É que, na verdade, o movimento relativo é em relação à peça e não à ferramenta, né? Se a ferramenta estivesse parada, a peça se moveria para a esquerda ou para a direita, né? A relação aí, a referência é a peça e não a ferramenta. Vai lá, Vlad. Muito bem. Então, continuando, nós estamos agora no 6, que nós chamamos de altura da haste, ou seja, vamos ser um pouco mais vulgar, a grossura do suporte, né? A grossura, a grossura, né? Então, essa altura tem, depois também ele tem uma largura aí, né? Ele tem uma largura. Então, ele tem uma altura e uma largura. Nesse caso é 25, essa daqui, 25, significa 25 milímetros. Se nós pegarmos a outra, né, que trabalha com a largura dela, que é o B, também ela é 25. Então, até aqui, gente, não tem mistério nenhum, é muito simples, é só você olhar no número de baixo aqui e procurar a tabela, no caso da seco, né? Aí nós vamos para o comprimento da ferramenta, que nós chamamos, que é o 8 aqui, que nós chamamos, esse aqui é o M. Então, eu vou procurar o M aqui, ó, procurar o M, ou seja, essa ferramenta tem 150 milímetros. É o comprimento da ferramenta desde a ponta até lá. Então, para cada máquina, eu tenho um certo comprimento. Vai depender do tamanho da máquina. E o tamanho da usinagem que eu quero fazer também. Muito bem. Vamos em frente. Vamos agora para o 9. O 9 é 0,6. Esse é um pouquinho mais chato. O 9 diz o seguinte: comprimento da aresta de corte. Então, eu tenho uma pastilha. A pastilha que eu coloco na marca, que eu coloco no suporte, ela tem um L, que nós chamamos de comprimento, um L. Então, nesse caso aqui,
ela tem 0,6, ou seja, o 9, a pastilha que eu estou usando, qual é mesmo? Estão lembrando? É a W, né? Essa W aqui, ó. Uma W que nós vimos no começo lá. Então, ela tem 0,6, ou seja, ela tem o quê? 0,6 milímetros para essa parte de corte aqui. Ah, Vladimir, eu quero cortar 10 milímetros, eu quero cortar 2 milímetros uma vez só. Eu não consigo, porque ela está limitada em 0,6. Tem pastilha maior? Tem. Aí vou ter que aprender a procurar essa pastilha. Então, nesse caso, comprimento da aresta de corte, a arestinha de corte está aqui, a aresta corte triangular está aqui, do redondo, a aresta de corte, tudo isso daqui, no quadrado, tudo isso daqui, quando é o de 8 lados, é um dos lados, né? Um dos lados. Eu acredito que não tem mistério, gente. Lembra tem a ver exatamente com a profundidade de corte da operação. Isso. É o tamanho da pastilha, né? Quanto maior a pastilha, maior o comprimento da aresta de corte e te possibilita uma profundidade maior de corte. Até esse valor, né? Até esse valor. Perfeito? Esse é o limite que eu tenho, 6. 6,10. Bom, até aí nós estávamos no norma ISO, né? Agora, daqui para frente, nós vamos ver quem? Nós estamos vendo a designação interna. Aqui está em branco, então ele não colocou para nós, porque nós chegamos até onde? Chegamos no M06, tá certo? Bom, vamos olhar um pouquinho agora para as ferramentas internas que trabalham por dentro da peça, tá? Né? Dentro da peça. Também ela tem essa outra designação aqui, A20Q PWLNR06. É a mesma história, gente. Quem que é um? Vamos chamar um. Olha lá, um. Material do porta-ferramenta. Pode ser CA. CA é aço. Se fosse um S aqui, é sólida em aço. Se fosse um E, sólida de metal duro com cabeça de corte soldada e furo interno para refrigeração. Então, tem algumas ferramentas que saem líquido, né, para refrigerar por aqui. Ou seja, eu coloco o líquido dentro da máquina aqui, a máquina já é própria para isso, eu injeto o líquido aqui, ela vai cortando e vai refrigerando e lubrificando a minha usinagem. Então, nesse caso, do 1 é aço com furo para refrigeração. Vamos para o 2. O 2 já mostra para nós que é o diâmetro da haste. Por quê? Isso daqui, ele é sextavado. Alguns sextavados, e o outro é simplesmente chanfrado do lado aqui. Ele faz um chanfro, porque essa ferramenta ela tem que ser fixa, porque ela tem que ter sempre a mesma posição. Então, nesse caso aqui, é o 2, diâmetro da haste, no caso é 20. Se é 20, eu vou olhar aqui, 20 milímetros, jogando uma tolerância G7. Tem estudado a tolerância em desenho lá. Lembrando que o porta-ferramentas tem que caber dentro do furo da peça, né? Não, isso não tem por onde, né? Não tem nem como. Então, o diâmetro da haste, né, do porta-ferramentas, tem que ser suficiente para poder entrar dentro da peça, né? Já aconteceu isso, do cara colocar um lá, o senhor não entra, mas não vai entrar, não entra mesmo. Não entra mesmo. Muito bem. Aí nós vamos para o terceiro, né? O terceiro item aqui, que é o Q, que significa, né, o 3 é o comprimento da ferramenta, o Q tem 180 milímetros. É interessante que, quanto mais comprido for a ferramenta, eu tenho um problema sério de vibração. Então, com certeza, o V400, essa espessura dele aqui, né, essa dentro da haste, vai ser bem maior, tá? Bem maior. Senão vai vibrar a ferramenta lá. Então, vamos repetir. O terceiro item chama-se comprimento da ferramenta. Nesse caso aqui, é o comprimento Q. Se é o Q, 180 milímetros. Seguindo mais em frente, nós temos o item 4. O item 4 chama-se sistema mecânico de fixação. Como que eu vou fixar a minha pastilha lá? A pastilha eu posso fixar no caso P. Se é o P, é pino, cunha ou alavanca. Se fosse aqui um C, seria de grampo. Se fosse aqui um S, seria de parafuso. Vamos em frente. Vamos para o 5. Formato da pastilha, né? Aqui. Nesse caso, desse exemplo aqui, é a nossa W. W é essa daqui, ó.
Já vimos agora há pouco também. Agora, vamos ver o item 6. Né? 6. O item 6 é o tipo da ferramenta. Tem o tipo da ferramenta aqui, ó. Nesse caso aqui, o 6 é o L. Vou procurando aqui, é uma ferramenta com esse perfil aqui. Um pouquinho mais, vamos para a folga, né? Vamos para a folga. O 7, nesse caso o 7, vem do mesmo jeito que o Sr. Mário comentou aquela hora. Ó. É 0, então vai esbarrar na peça? Não vai. Vai sempre ter em função da própria inclinação da ferramenta, do suporte da ferramenta aqui. Ângulo da pastilha. Vamos um pouquinho mais. O sentido de corte, já viram? Esquerda ou direita, né? Direita. Nesse caso aqui, o 8 é a direita. Mais um pouquinho. Comprimento da aresta de corte. Aqui aparece uma outra tabela que ela nos ajuda a vários tamanhos numa ferramenta. Eu tenho vários arestas de corte, que eu vou até 25. Isso vai estar sempre no catálogo, vocês vão estar vendo lá. Então, eu posso ir até, às vezes, 32 milímetros de aresta de corte. Até 32 milímetros. Nesse caso aqui, o 9, né, o 9, tá aqui, é 0,6. Nesse caso, é 6 décimos, né? Menos que 1 milímetro. Mais um pouquinho. O 10 é a designação interna deles. Ele colocou R, chamou de seção cilíndrica. Eles que chamaram isso aí. Bom, encerramos os nossos porta-ferramentas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as pastilhas, que também ela é extraída da norma ISO. Aqui estão as nossas pastilhas, né? WN, vocês viram agora há pouco o código dos porta-ferramentas, agora vamos ver os códigos das pastilhas. Olha que interessante, normalmente a pastilha ela vem numa caixinha, e nessa caixinha, aqui nela não vem escrito nada, ela vem numa caixinha, e já vem o código dela lá. Ó, vem o código da pastilhinha. WNMG 060408M3. Cada parzinho forma uma codificação. Se nós, aqui eu tenho uma pastilha de 3 lados. Aqui eu tenho uma pastilha que ela tem uma pontinha especial. Ela é uma pastilha especial. Nós vamos ver o que é isso aqui. Né? Vocês já viram, eu cheguei a mostrar para vocês a pastilha que eu tinha, que era um pedacinho de diamante. E nós vamos fazer a comparação, vamos ver as duas ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, nós vamos olhar a pastilha, essa pastilha e essa pastilha, W e C. Então, vamos entender lá. Primeiro caso, se é W, né? Formato da pastilha é essa de baixo aqui. Se é o C da de baixo, C é igual a 80 graus de abertura desse diamante aqui. Vamos para o 2, mesma coisa. Ó, os ângulos de folga da pastilha. Se nós olharmos o 2 aqui, é N, 0. Nesse caso aqui é C. Se é o C, olha, 7 graus. Perceberam? Um pouquinho mais. Agora nós vamos olhar as tolerâncias, né? As tolerâncias delas. Aqui é o seguinte, quando você tem a pastilha, né? Aqui é o 3, né? O 3, pega o 3, ele jogou de M, letra M, nesse caso aqui, e na 3 ele jogou G para nós. Vamos ver primeiro a M, vamos procurar a M aqui, ó. M, a M está aqui. Então essas são as tolerâncias que eu tenho das pastilhas. Vai depender depois, né, das dimensões dela aqui, ó. Porque essas pastilhas têm dimensões, ela tem os tamanhos dela lá. Então, em função de cada tamanho dela que eu tenho aqui, eu vou escolher o quê? A sua tolerância. A tolerância de encaixe, né? Nesse caso aqui, é a G. Se é a G, 3G, olha lá, G. A tolerância é de 25 milésimos, 13 centésimos e 25 milésimos. Para uma pastilha de 3,175 polegadas, uma pastilha de 4,76, que é 3,16, pastilha de 1/4, assim por diante.
Tipo da pastilhas, agora nós estamos olhando ela pela lateral dela, né? Porque ela tem pastilha que é com furo, tem pastilha sem furo, tem pastilha que ela é reta, ela é inclinada. Então vamos lá entender isso. 4. Nós chamamos de G na primeira aqui. Esse tipo de pastilha, ela tem um furo no meio, ela tem ali os ângulos de saída dela. São os... assim... Claro. Oi? Inclusive, esse tipo da pastilha tem muito a ver com o sistema de fixação. Sim, furo. Se você pegar, por exemplo, a pastilha F, ela não tem furo, então ela não pode ser presa nem com pino, nem com parafuso, ela só pode ser presa com talvez um grampo. Grampo, perfeito. Tem pastilhas que tem rebaixo para suportar o encaixe da cabeça do parafuso. Tem pastilhas que não tem rebaixo. Isso. Tem pastilhas como a G que você pode usar ela dos dois lados, né? Dois lados, perfeito. E por aí. A pastilha B, por exemplo, você não usa dos dois lados. Só um lado. Só usa na superfície superior. Perfeito. E aí vai. Perfeito. Bom, no caso aqui, né, o 4 é uma W, né? Uma W está aqui. Ela tem, aparentemente, com parafuso, né? Aparentemente, mas a gente podia ter definido lá atrás também. Bom, agora, comprimento da aresta de corte, nós já vimos agora há pouco, no nosso caso aqui, essa daqui é uma W, né? Então ela tem uma aresta de corte de quanto aqui? O item 5. O item 5, no caso aqui, de 9, ou melhor, vamos falar em cima aqui, item 5 de 6 décimos, essa daqui, e no caso, essa pastilha que é menor que a C, que encaixa aqui, né? A C, ela tem 9 décimos de aresta de corte. Gente, é bem interessante quando fala aresta de corte, ele põe aqui até 9, mas às vezes você pega uma pastilha que ela está determinada com um certo material, na caixinha vem escrito quanto que ela pode aprofundar, tá? Quanto ela pode penetrar. Nós vamos ver daqui a pouco isso aí também. A espessura da pastilha, elas podem variar de 1,6 até 9,52, 3/8 de espessura. Então, vamos lá. Espessura 6. Cadê a 6? A 6 está aqui, ó. 6 espessura, 0,4. Nesse caso, é 0,4. A 6, nesse caso aqui, ela é T3. T3 está aqui, ó. 3,97. Porque, além dela ter, ela pode ter só 0 e o número aqui, ou só número, ou às vezes ela pode estar também com o quê? Ela pode estar com letras também. Então, nesse caso aqui é T3, e nesse outro caso aqui é 0,4. Espessura da pastilha de corte. Pastilha de corte com chanfre e raio de ponta. Normalmente, eu gosto de usar com raio de ponta, porque ela fica melhor para que você consiga trabalhar. Por quê? Olha que interessante. O tamanho do raio de ponta influencia a seleção dos dados de corte e acabamento superficial. Por isso que eu gosto do canto arredondado. Outra coisa, raio de pontas pequenos, aplicações geral, baixos esforços de corte, menor risco de vibração. Olha que leva em consideração. E raios de pontas grandes, maior resistência, recomendado para dados de corte mais severos, bom acabamento superficial. É óbvio, se ele é um raio maior, a minha rugosidade vai melhorar. Nesse caso 7 aqui, né? Nesse caso 7, é 0,8 para essa pastilha, 0,8, o raio de ponta dela é 0,8, 0,8 significa 8 décimos de milímetro. Nesse caso aqui, a 8 é a... Cadê? A 8 é a... A 7 é 0,4. 0,4 já é um raio bem menor. Seguindo um pouquinho mais, preparação da aresta de corte. Né? Preparação, como que eu preparo a aresta de corte? Ela pode estar curvada, ela pode estar um pouquinho coisa negativo aqui, né? Negativo, um pouco mais negativo. Então, e tem a W, que são as pastilhas alisadoras. Algumas empresas têm essas chamadas pastilhas alisadoras interessantes. Mais para frente eu te falo para vocês um pouquinho também. Então, esse 8 aqui, né? Esse 8 aqui não tem nada. Aqui não tem nada. E esse 8 aqui é o S. Ou seja, essa ferramenta, ela tem essa inclinaçãozinha
aqui. Mais um pouquinho. Sentido de corte, já viram como é que é, né? Se é para a esquerda ou para a direita, ou se é neutra. Nesse caso aqui não tem nada, aqui não tem nada. E agora apareceu aqui nosso M3, né? Esse M3 aqui, que é uma designação interna do fabricante. Nesse caso aqui, M3 é o quebra-cavaco deles. No caso da ISO, da Seco, é o quebra-cavacos. Então, o quebra-cavacos foram projetados para melhorar o controle e fluxo de cavacos em materiais que geram cavacos longos. Aí sim, aqui eu consigo fazer o quebra-cavaco. Lá na bloca eu não consigo. Posso fazer uma outra coisa lá. E essa designação aqui é uma especial, designação interna. Exemplo, né? Pode ser, se ela for F, é para acabamento, se ela for M, para semi-desbaste, e R para desbaste. Essa nossa M3 aqui. E aí ele fala assim, ó, a designação dos quebra-cavaco descreve as seguintes áreas de aplicação. Olha que interessante. Letra lá, F acabamento, M, semi-desbaste, R desbaste. E, o que tem lá? Dígito. Ele pode ser de 1 a 9, começando com 1 para baixas taxas de avanços e condições fáceis de acabamento. E a 9, que é o limite, para altas taxas de avanço e condições severas de desbaste. Então, esse 3 aqui vai de 1 a 9, tá? Intermediário, tá aqui muito próximo das taxas de condições fáceis de acabamento. Algum comentário, Mário? Você já está terminando, eu queria fazer um comentário no final. Não, tudo bem, eu aviso você, tá? Tá. Estiver terminando lá. Eu quero mostrar para ele depois também um pouco das outras ferramentas, tá? De outras máquinas, né? O item 11, por exemplo, que já não tem 11 mais. Aqui já é um pouco mais especial, 11. LO. Opção do fabricante. Tamanho das pontas. Eu tenho LO de 0,5 décimos a 7 décimos. L1 assim por diante. Eu tenho LF, que é full face. Tá? Então, isso daqui, essa informação, ela não é essencial, mas é opção do fabricante. Um pouquinho mais. Se eu tivesse o 12, por exemplo, esse 12 aqui, que é o WZ, tá? Aí que está. Protornamento, no caso, designação do quebra-cavacos. Então, nesse caso, é o WZ. É uma pastilha alisadora tipo Whipper, ou Viper, depende muito deles lá, né? Viper. Eles chamam, essa é usada muito para nosso PCBM, que eles usam para fazer um melhor acabamento na peça de vocês. No caso da Seco, vem com isso daqui. Se for da Walter, é uma outra coisa. Se for da Turge, é uma coisa, do outro jeito, e assim se segue. E aí tem uma informação bem interessante aqui, ó, que é esse TM 2500, que nós chamamos de classe. Chamamos isso de classe. E o que acontece aí? Dentro da caixinha da ferramenta, a quantidade são 10. Aí que está escrito o que lá? O programa de classe seco é composto por pastilha de metal duro com cobertura CVD, né, química e física, sem cobertura, Sermex, PCBN e PCD. Essa designação das classes acompanha um ranking que envolve as propriedades básicas de tenacidade, resistência ao desgaste. E entra naquela norma que é o PMKNSH. E aí é o seguinte, lá dentro da tabela da Seco, tem essa, dentro do catálogo da Seco, tem essa tabela aqui, que além de mostrar para vocês as classes, as subclasses, ainda vem com essa classe de TP, dentro de alguns materiais, com cobertura e sem cobertura. Por exemplo, esse TP 2500 aqui, né? Como é que ele funciona aí? Que é nesse caso aqui, ó, nós não vamos enxergar, mas aqui nós podemos enxergar. Esse TP 2500, ele diz assim, é recomendado para uma ampla gama de aplicações de tratamento, tanto em aço quanto em aço inoxidável, sendo também uma boa opção para ferro-fundidas. A resistência ao desgaste e a resistência da ARES combinado com elevada versatilidade tornam-se a classe da primeira escolha para um grande número de aplicações, nitreto, carbonitreto de titânio, óxido de alumínio, que é chamado Duratomic. Tá? Vlad, Oi. Esse último conjunto de letrinhas, repese aí que você está mostrando,
Tem tudo a ver com o tipo de camada que as ferramentas apresentam, né? Tem pastilhas, tem insertos que tem, essa aí no caso tem uma camada de carbonitreto de titânio e mais uma camada de alumina. Né? A alumina, cada uma das camadas tem uma função específica. Essa tem duas camadas, inclusive a gente consegue ver até no desenho dela. Se você, não precisa mostrar, mas se você pegar a TP200 em cima ou a TP1000 em cima, não, a de cima, de cima. A TP1000 ou a TP2000, ela tem aí até 4 camadas, né? Essa aqui tem a TP1000, tem carbonitreto de titânio, tem alumina, depois uma outra de carbonitreto de titânio e a última de nitreto de titânio. São 4 camadas, né? Cada camada tem uma função específica, como a gente já viu, né? Perfeito. Mário, aqui eu encerrei toda a conversa. Tem mais coisas para apresentar para eles, tá? Eu quero apresentar para eles mais algumas coisas aí interessantes. Deixa eu só fazer um comentário breve. É o seguinte, quando a gente vê essa classificação que o Vladimir apresentou, essa codificação tanto de porta-ferramentas como de pastilhas, a gente, num primeiro momento, é levado a pensar o seguinte: bom, eu tenho uma certa operação na minha indústria e o meu chefe pediu para eu designar qual é a pastilha que eu quero escolher para executar aquela operação, levando em conta tudo isso que o Vladimir falou. Então, num primeiro momento, a gente poderia pensar, vou fazer algo super específico para a minha situação. Só que esse pensamento não é o melhor, não é o mais adequado, né? A gente nunca vai formatar uma pastilha exatamente do jeito que a gente quer. Porque a gente não sabe se o fabricante tem isso em prateleira, né? Então não dá para inventar a roda nesse momento. O caminho é mais ou menos, não vou dizer que é inverso, mas é um pouquinho diferente. Você tem que procurar no catálogo do fabricante aquilo que já existe em prateleira, que mais se aproxima da sua necessidade. Isso. Porque, evidentemente, você vai comprar um jogo de pastilhas, se for algo de produção seriada, você vai comprar com uma certa frequência, naturalmente. Mas dificilmente o fabricante, seja Seco, seja Walter, seja quem for, vai fabricar uma pastilha específica para você. Não, ele tem lá já milhares de tipos de pastilha catalogadas. Então você vai pegar o catálogo do fabricante, você vai olhar aquela que mais se aproxima da tua necessidade. E é essa que você vai comprar. Você não vai inventar uma pastilha nova que não exista no catálogo, porque o fabricante não vai fazer uma pastilha exatamente assim como você quer. Entendeu? É só um recado. É isso, Vlad. Legal, é isso mesmo. Na hora do apuro, pessoal, na hora do apuro, o que você faz? Você liga para o fabricante. Porque ele vai ajudar você, ele vai fazer um monte de perguntas para você. Aí fica um pouco mais complicado. Porque ele vai perguntar para você tudo aquilo que nós descrevemos lá, como é que está a sua máquina, se você tem qual tipo de usinagem, ele vai fazer um monte de perguntas para vocês. E a pergunta que vocês fazem para vocês para selecionar a ferramenta. Agora, o objetivo da nossa conversa também era mostrar para vocês como você entende essa codificação, né? Muito bem. Falando um pouquinho mais para vocês, falta pouquinho, gente, para descansarem, né? Nós temos torneamento de roscas, essas são as pastilhas, é a coisa mais linda do mundo essa pastilha aqui. Eu tenho umas duas lá, é meu xodó, essas pastilhas. Eles chamam, é esse o nome que chama, Trading Inserts, né? Que você vai achar no catálogo deles lá. É para torno. E você também tem um suporte especial para isso. Sai um pouquinho fora daquela sequência que nós fizemos lá, dentro do catálogo. Aqui nós temos algumas pastilhas, né? Além das pastilhas de torneamento, nós temos pastilhas para fazer usinagem e fresamento. Nós temos pastilhas, nós temos ferramentas e suportes também, e temos para fazer furação. Agora sim, nós chegamos aqui, agora eu consigo atender a pergunta do menino lá. E o cavaco?
Agora sim, nessa pastilha, nesse suporte aqui, que nós chamamos de broca, vai ter na ponta dela, vai ter uma pastilha específica para isso daqui, que ela vai fazer o quê? Ela vai quebrar o teu cavaco. Aí sim, nesse caso sim. Aqui eu não consigo ter, mas aqui eu consigo. Por outro lado também, eu tenho, além de furação, né, posso fazer furações, e também eu posso fazer rosqueamento. Ó. São ferramentas para fazer roscas. Também tem designações, tanto rosca para o turno CNC, aqui eu consigo fazer noturno, isso daqui é feito noturno. Tenho também a parte de milling, né? Milling, o que é? É o nosso usinagem que nós chamamos de centro de usinagem, chamamos de fresamento. Aqui tem as ferramentas, também tem designação, vem escrito nelas, esses suportes são suportes próprios, são acessórios da máquina, e onde eu tenho aqui a ferramenta específica, que tem uma pinça que conforme aperta ele prende lá. Mas também eu tenho ferramentas que são incorporadas aqui, ó. Isso aqui é uma fresa abacaxi, aqui é uma fresa que tem 4 ferramentas, 4 insertos. Aqui não, aqui já é bruto, né? Chamamos que ele é compacto aqui. Muito bem. Outras pastilhas de tornamento nós temos, as pastilhas que nós chamamos de grooving, né? Que são os canais. Nós podemos fazer canais, alguns perfis, são as ferramentas. E finalizando nossa conversa aí, normalmente vem a caixinha com 10 insertos e ela vem escrito lá algumas coisas para nós. Essa daqui, essa ferramenta que tem na oficina lá, que nós usamos, ela tem as seguintes informações. Ela serve para P, ela serve para M e serve para o H, né? O H, aqueles materiais que nós chamamos de duro lá, hard, né? Muito bem. Se eu fosse usar para fazer no P, que é o aço, eu posso usar 0,17, isso daqui, milímetros, é o nosso avanço. FZ é avanço que nós usamos na nossa máquina, ou pode ser também na fresadora. E tem 2 valores, em milímetros e em polegadas. A visada de corte também está em milímetros e pés. Então, para nós interessa 0,17 17 centésimos de avanço e 280 metros por minuto. Já se eu posso usar também aqui o aço inoxidável, né? O aço inoxidável, aquele segundo caso lá, ferro fundido, né? Que não ferrosos, aqui as superligas e aqui o duro, né? Então, por exemplo, o H aqui, o que acontece? Eu continuo tendo o meu avanço 0,17, mas o que aconteceu aqui? Onde foi parar a minha visada de corte? Então, aqui eles nos informam o que essa ferramenta é capaz. Eu não posso sair daqui, fora daqui.